com o meu coração em ordem com Deus, por isso Deus tem colocado isso no meu coração. E eu continuo fazendo um apelo para a igreja, que a igreja continua vindo na escola dominical. Hoje tivemos um estudo maravilhoso, eu creio que quem esteve aqui pôde apreciar o estudo tão bom que foi, um estudo assim que abriu a minha mente, um estudo que abriu o meu coração. Estive pensando sobre a mensagem, mas depois vou conversar com o reverendo, algumas coisas que eu penso e vou pedir ajuda, orientação para ele, mas a mensagem foi maravilhosa. Pelo menos para mim foi algo assim, uma aprendizagem muito grande, coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Quase 50 anos de cristão, nunca ouvi. Mas tem algumas dúvidas e vou perguntar para ele. Quem tiver dúvida, acho que ele vai orientar. Vamos orar, estende as mãos para cá. Eterno Deus, é no Teu nome, Jesus, que eu coloco a vida do reverendo Donizete em Tuas mãos, sempre te pedindo, ó Deus, que Tu esteja falando através da vida dele, mas pelo único, ó Pai, objetivo, que o Teu Espírito Santo de Deus esteja sobre os lábios dele, e que a palavra, Senhor, que Tu falar no coração dele, venha para os nossos corações, e que nós vivamos, que nós praticamos, que nós entendemos a Tua palavra, e que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor. Não deixe que sejamos cristãos somente aqui dentro do templo, não, Senhor. Nos faça cristãos lá fora, dando testemunho verdadeiro, Senhor, dentro dos nossos lares, ó Pai, dentro dos nossos trabalhos, ó Deus, nos faça verdadeiros cristãos, ó Pai, que a nossa palavra sejam palavras agradáveis a Ti, ó Pai, que o nosso olhar seja um olhar verdadeiro para os olhos de Cristo. Cuida da Tua igreja, sustenta sobremaneira a Tua igreja aqui na terra. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis e os últimos dias, ó Pai. Por isso nós te pedimos, cuida de nós e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, meus irmãos. É bom estar na casa de Deus, bem acompanhado. É isso que é a igreja. Estar na casa de Deus, na presença de Deus, bem acompanhado pelos santos do Senhor, que somos todos nós. Meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus hoje, nós vamos nos basear no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 1 a 3. Evangelho de Lucas, capítulo 8, 1 a 3. Diz assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Até aqui, meus irmãos, quero falar com os irmãos hoje sobre uma discípula que está descrita aqui. Tem alguma descrição dela aqui, e ela é bastante conhecida por nome, Maria Madalena. Quero conversar um pouco, pensar, meditar, para ver os exemplos dela que possam nos ensinar, possam acrescentar edificação à nossa vida. Então a mensagem hoje é sobre uma mulher, mas não é para as mulheres, é para os crentes. Mas as mulheres se sintam privilegiadas porque estão ladeadas por boas cristãs, inclusive registradas no próprio Evangelho. Então eu quero falar um pouco sobre ela. Lembrar que ela é um nome conhecido, Maria Madalena é um nome conhecido, e às vezes as pessoas, num resquício de uns mal-entendidos acontecidos aí
na Idade Média, antes, lá pelo ano 1000, 1200 por aí, alguém achou que essa Maria Madalena fosse a mulher adúltera de João 8, a mulher pega em flagrante adultério. Outros identificam também essa mulher com a Maria Madalena, com a mulher que é indigna, imoral, mas pegou lá um frasco de perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus. Mas não é. Essa Maria Madalena é Maria Madalena. Então, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que ela se converteu. Não há descrição do dia da conversão dela, ela não é citada nominalmente, a não ser depois que ela se converteu e acompanha Jesus. Mais do que isso nós não sabemos, mas podemos imaginar que ela era uma mulher de grande envergadura espiritual, especialmente depois da sua conversão. Então, os evangelhos não dão detalhes, não fala muita coisa sobre ela, mas o que fala sobre ela, especialmente quando descreve os lugares onde ela está em relação a Jesus, é bastante significativo e é o suficiente para a gente achar uma mensagem que sirva de exemplo para nós. Então, minha proposta para os irmãos é essa hoje. Então, vamos começar. O que o Evangelho fala de Maria Madalena? Como ela pode nos edificar? Então, o Evangelho mostra que ela foi libertada por Jesus. Então, ela está descrita aqui, certinho, né? O verso... também Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Fala que ela esbarrou com Jesus em algum lugar, em algum momento, e nesse encontro ela foi libertada de 7 demônios. Então nós não sabemos exatamente como é que ela era, qual era a doença, qual era o mal, qual era a alteração de comportamento que ela tivesse. Mas 7 demônios. A gente pode imaginar como é que é uma pessoa endemoniada, como é que é uma pessoa assediada ou habitada por mais de um espírito que o seu próprio. A gente pode imaginar. Então, antes de encontrar Jesus, possivelmente ela seria, não está escrito, mas eu vou acrescentar o que nós sabemos de como vive uma pessoa endemoniada, tá certo? Ela provavelmente seria uma pessoa desorientada, emocionalmente, mentalmente desorientada, angustiada. Normalmente os endemoniados são torturados a partir de suas emoções, a partir de sua alma, a partir de sua mente. Os casos mais graves, são muito complicados. Ouvem vozes, veem coisas, têm sonhos repetitivos desagradáveis e têm sensação emocional grave, feia, horrorosa. Possivelmente ela seria considerada uma pessoa enferma, talvez fisicamente, com sensação física, abatida ou algo em alguma parte do corpo mais afetada, mas pelo menos mentalmente ela seria considerada enferma, sofredora, amargurada de espírito, não como Ana, que era amargurada de espírito por uma razão específica, mas amargurada porque tem uma coisa esquisita lá dentro que aperta ela, que massacra ela, que tenta matar a alma dela. E famílias de pessoas assim sofrem bastante também. Então, o que sabemos é que Jesus terá libertado dessa possessão maligna. Provavelmente ela era. Provavelmente não, ela era. Nesse começo aqui, Jesus está pregando na Galileia. Então, quando Jesus percorreu a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, os começos do Evangelho falam coisas assim. Ele terá esbarrado, ou Maria Madalena terá esbarrado com ele, e aconteceu sua libertação. Quem sabe ela ouviu de Jesus também aquela frase: a tua fé te salvou. Para algumas pessoas Jesus disse isso, e para as pessoas que Jesus disse isso, elas têm um fruto de fé, de conversão, de proximidade com Jesus, e essa mulher aqui é uma desse tipo. Coisas que nós podemos pensar a respeito dela. Há algumas coisas mais que nós podemos pensar a respeito dela. Ela ficou tão maravilhada com a operação do poder de Jesus sobre ela, e
e talvez se sentindo devedora, talvez sentindo que precisasse fazer algo, que precisasse experimentar um pouco mais daquela graça, ela se aproximou de Jesus e começou a seguir. O Evangelho mostra, né, Maria Madalena seguindo Jesus, acompanhando Jesus. Ele andava de cidade em cidade. O texto que eu li fala, ele andava de cidade em cidade. E ela ia junto, estavam os 12. Mas vejam, a comitiva de Jesus era grande. Foi Jesus, andava com ele também os 12, algumas mulheres, e isso, os 12 era o grupo próximo. Ele era sempre rodeado pelos 12. Aí depois dos 12, distanciando um pouco, vamos imaginar Jesus no meio de um círculo, o círculo próximo aos 12. Aí, um pouco mais distante, atrás dos discípulos, atrás dos apóstolos, vamos chamar os 12 de apóstolos, atrás deles, um pouco mais distante de Jesus, estão os discípulos, comuns, seguidores, segue Jesus por muito tempo e por todos os lugares por onde ele vai. Ela está nesse grupo dos discípulos seguidores. E eu estou diferenciando os discípulos seguidores dos apóstolos. Perto dos apóstolos. Esses são os que não são apóstolos, não têm cargo, mas estão perto. Ela está nesse grupo ali. Ela resolveu seguir, andar perto. Não temos muito o que falar, muito o que explicar a respeito disso. É andar junto. Nós não temos isso hoje, né? A gente não vai andando a pé daqui até Ooroeste e um grupo conversando, a gente faz um sermão, anda mais 2 quilômetros, faz uma oração, anda mais 1 quilômetro, encontra um enfermo e cura. Não acontece isso, nós não fazemos isso, né? O máximo é uma caravana com ônibus, com objetivo rápido, mas dá para imaginar como é que eles andavam. Mas o que significava isso? Significava estar perto, significava servir. E essa mulher, eu não sei se Maria Madalena era rica, mas as outras citadas eram. Maria Madalena se destaca pelo grande benefício que recebeu do Senhor, pela grande transformação de sua vida. Mas havia Joana, esposa de um homem do governo, havia uma Susana, e essas aqui ajudavam Jesus com dinheiro, andavam, serviam, terão se convertido e também prestavam assistência. Jesus não tinha dinheiro, mas não passava fome. A necessidade deles era suprido com ofertas. E lembrem-se, quem era o tesoureiro do grupo de Jesus? Judas Iscariotes. Ele levava a bolsa do din-din. O caixa ficava na mão dele. Só para lembrar que acontecia isso. O grupo tinha todo esse suporte. E as pessoas que foram beneficiadas com Jesus também ofertavam e andavam junto. Maria Madalena era uma dessas que andava, servia, ajudava. Qualquer necessidade que uma mulher pudesse legitimamente suprir, sei lá, cozinhar, arrumar, ajeitar, não sei, não consigo imaginar, porque a gente não viveu esse estilo de vida. Mas sempre muito ordeiro, muito honesto, muito santo. E está lá ela seguindo. Meus irmãos, a lição que isso traz para nós hoje só pode ser aplicada da seguinte maneira: quando nós de fato e verdadeiramente nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo e a vida dele passa para nós, ele nos dá da vida dele, ele informa algumas coisas, ele faz algumas coisas em nós, ele perdoa os nossos pecados à medida que nós cremos e nos arrependemos, ele perdoa os nossos pecados. Isso causa um alívio muito grande, uma mudança de vida muito grande, uma alegria. Mas ele também, numa verdadeira conversão profunda, tira os males espirituais. Dessa coisa era feia, 7 espíritos. E aí o alívio principalmente, né? Sai algumas toneladas de sobre a pessoa e talvez muda o comportamento e volta à consciência. Então, a partir disso, seguir, meus irmãos, é andar perto de Jesus. Mas nós não temos Jesus fisicamente. Então nós precisamos andar perto de alguém que o tem. Eu não estou dizendo literalmente o pastor aqui, mas estou dizendo que aquele a quem você evangeliza e aceita Jesus, e você consegue conduzi-lo a Cristo numa oração, ele se torna seu filho e sua responsabilidade. Então essa pessoa deverá andar perto de você com um significado, com um reflexo, com um benefício semelhante ao de andar com Jesus, como Maria Madalena andava. Se eu fizer isso, tá bom? Não, tem igreja, tem um grupo,
Então essa pessoa tem que estar perto. Tem o livro de Deus, que é o gravador da voz de Cristo, que é o gravador da voz de Deus, para a gente ouvir de novo. Entende o que eu quero dizer, né? Uma brincadeirinha aqui, como se fosse a voz do Senhor Deus gravado, e a gente não escuta com os ouvidos, mas escuta com os olhos. Entende o que eu quero dizer? Tem isso aqui tudo. É ficar perto. Então, do mesmo modo que Mana ficou literalmente andou, serviu, seguiu, né, e se devotou, uma devoção espiritual, nós também precisamos nos inspirar nela, nesse sentido, né, de procurar aprender os ensinamentos de Jesus registrados no Evangelho. Ela aprendeu dos próprios lábios do Senhor. Maria Madalena conheceu o timbre de voz de Cristo. Ela conheceu sua fisionomia, o tom da sua pele, como é que era o cabelo. Isso fisicamente nós não temos, mas ela aprendeu. Então, do mesmo modo que ela aprendeu estando perto, é lição para nós aprendermos do modo como eu descrevi, através do recurso que está disponível para nós hoje, através do qual a vida de Cristo vem a nós e nos alcança. E nós, a nossa maneira, como nós estamos no nosso século XXI, inspirados por um exemplo desse, vamos viver como discípulos de Cristo, fazendo a obra de Jesus. Ela fazia alguma coisa, ela servia, e nós também devemos nos inspirar e servir. Ela seguiu, lá literalmente, aqui metaforicamente, através da nossa dedicação espiritual. Vamos para frente. Seguir a Jesus para aquelas pessoas tinha que ser uma coisa muito cara, muito valiosa, para eles ficarem perto de Jesus. No começo era fácil. O mestre tinha um discurso, um bom discurso. O púlpito é pequeno para o pastor, presbítero. O pastor não consegue ficar perto. Por último, agora eu estou sempre esparrando na cadeira. Vocês perceberam que eu sou um homem inquieto, né? Não gosto de ficar parado. Por isso que meu lençol termina fora da cama toda noite. Eu não fico quieto nem dormindo. Seguir a Jesus, no começo, o mestre tinha um discurso bonito, uma conversa diferente, bíblica. É diferente por quê? Porque a religião estava meio afastada da Bíblia. A religião seguia o Talmud, a religião seguia os religiosos da mesma religião, mas as doutrinas dos fariseus, as doutrinas dos saduceus, dos escribas, as coisas que mudaram nos últimos tempos. Jesus chegou, olhou, ouviu, escutou aquela doutrina. Está tudo errado, gente. Foi dito para vocês isso. Aí ele fala assim: eu, porém, vos digo. Mas o que é isso, porém, vos digo? Ele não está inventando nada. Ele pega a escritura, a escritura fala assim: é assim que é o certo. Então, é o que ele fazia. No começo era fácil. Via os milagres. É um negócio maravilhoso acompanhar um mestre. Imagina se acontecesse hoje, o quadro que eu descrevi agora há pouco, você pega uma caravana, um monte de gente aqui, os crentes, não crentes, os que gostou, vamos mandar, e vai, caminha um tanto, para, e olha, um discurso, você monta um monte, ensinam as coisas, e depois aparece lá alguém doente, vamos, anda mais um pouco, vamos curar, aí vem ao encontro endemoniado e cura. É maravilhoso ver isso, por isso as multidões seguiam. Muitos por terem sido beneficiados, outros porque gostavam do espetáculo. E eu vou dizer, eu gostaria de ver, honestamente, porque deve ser espetacular. E eu acho que você tem uma pontinha de curiosidade para isso também. No começo todo mundo seguia Jesus, era fácil, mas depois a coisa começou a ficar complicada. Os fariseus estavam lá, olhando, feio, para Jesus e para as pessoas. E esse cabra aí, ó, esse bonitão aí, internado, chique, caneta de ouro no bolso, essa gravata de seda italiana, esse cabra aí, ó, é lá da central da igreja. Quando eu estiver aqui em Jerusalém na Páscoa, ele vai me ver, vai saber que eu estou aqui com o mestre. E ele não gosta do mestre. Aí a pessoa já tinha que se dividir para mim agora. Eles tinham que ir a Jerusalém. E o fariseu estava lá vigiando, então já começou a ficar complicado. O tempo passou, meus irmãos, e teve um dia que as multidões se foram. Mas essa moça não desistiu. Um grupo fiel de amigos, um grupo fiel, os 12, agora eu estou pensando no círculo um pouco mais exterior, não desistiu, ainda ficou. O grupo que servia ficou. O grupo que assistia foi embora. Você encontra isso no capítulo longo, capítulo 6 de João.
foram embora. É o capítulo onde está escrito lá, Jesus orou para os 12, vocês também querem ir embora? Oh, vamos não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É ali. Esse é o contexto, não tinha ido embora. Então foi ficando complicado, mas o que eu quero enfatizar aqui é que a Maria não se afastou, e essa fidelidade que ela teve foi grande, e o ministério de Jesus, aquela liberdade que ele tinha de ir e vir, aquela multidão que o acompanhava com liberdade, porque tinham essa liberdade, porque tinham esse gosto de seguir Jesus Cristo, isso começou a diminuir. E vai diminuindo no segundo ano, no final do terceiro ano, a situação ficou muito complicada. E eu quero descrever aqui logo quando Jesus é preso. Quando a situação está complicada. Quando Jesus está sendo levado para a crucificação. O detalhe aqui, o meu interesse aqui não é descrever o ministério de Jesus do começo ao fim com detalhes, mas descrever e aproveitar alguns, não todos, algumas descrições e localizações onde Maria Madalena está. Esse é o detalhe para explicar a falha da sequência da mensagem. Eu já fui lá para o fim. O Evangelho mostra a Maria Madalena agora acompanhando a crucificação de Jesus. Ela esteve próximo de alguns lugares, e eu não vou pegar todos, senão o sermão fica muito longo. Em Mateus capítulo 27, versos 55 e 56, localiza de novo e cita essa moça, essa senhora, não sei qual é a idade dela, mas era uma mulher madura, no mínimo próxima da minha idade, uma mulher lá. Mateus 27, eu falei, Mateus 27, 55 e 56. Mais uma ocorrência que está essa mulher. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, observando o quadro da crucificação de Jesus, a situação. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Olha aqui, referência de novo ao Lucas 8, que está mais ou menos no começo do ministério. Elas vinham de lá, porque Jesus começou o ministério na Galileia, e elas seguiram o tempo todo, até o dia da crucificação, que vinham seguindo desde a Galileia para o serviço. 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, aqueles meninos que seguiam Jesus, que as moças lá que seguiam Jesus, então eu chamo os homens de meninos e elas de moça, mas é só uma maneira de se referir ao feminino e ao masculino, não necessariamente à idade. Então, os meninos que seguiam Jesus, algumas esposas estavam lá também. E curiosamente estava Maria Madalena. Estavam muitas mulheres observando de longe, mas de longe não era de 1 quilômetro, de longe, porque agora Jesus está rodeado de soldados, Jesus está rodeado dos enviados dos sacerdotes, comandando e verificando: você vai morrer mesmo, você não vai escapar, ninguém vai interferir ali, sequestrar ele para salvar ele, porque o grupo que seguia era grande, o suficiente para tentar fazer isso. Então ele está rodeado de soldados, ele está macerado, o corpo dele está todo de feridas, ele está seminu, o negócio está complicado, a coisa está feia, a coisa está muito horrorosa. E depois deste grupo, e talvez com algum distanciamento, estão essas mulheres, que ela lá. Eu ressalto aqui a fidelidade e o preço que ela paga por isso. Por quê? Todos os discípulos estavam correndo risco de vida. Ela, inclusive, se identifica com Jesus, fala: você é cristão? Olha, ele está morrendo, mata esse também. É seguidor dele, acharia um jeito de matar mais gente, mas isso não aconteceu. Meus irmãos, eu comparo ela, o comportamento dela, com outras pessoas, porque este é um momento de crise, é um momento que a vida está em risco, Jesus está nas suas últimas horas, e os outros discípulos estão lá fazendo o que acham que convém, mas todos eles sabem que a crise é feia, o risco de vida, o risco de morte é grande, é severo, é complicado, é tão grave assim, que os apóstolos, assim, no grupo apostólico, o grupo dos 12, a gente encontra
quem trai Jesus, quem traiu Jesus? Judas Iscariotes. Naqueles dias ele recebeu uma pressão muito grande e ele não foi inocente, ele não foi ingênuo no que ele fez, não. Ele viu a oportunidade de ficar rico, ele viu a oportunidade de ganhar bastante dinheiro. O preço pago não era para deixar milionário, mas não era pouca coisa. Ele viu a oportunidade de resolver os problemas dele, pagar as contas miúdas dele, todas. Ele achou que valia a pena enriquecer e ele traiu Jesus Cristo. Então sua ganância e mais outras coisas que ele já fazia de errado, e mais um empurrãozinho que o diabo deu, que na descrição da ceia do Senhor, quando Jesus está comemorando a Páscoa, é descrito que o diabo entrou no coração de Judas. Jesus sabia. E Jesus encarou, viu, falou: um daqui está traindo. Quem? É aquele que eu coloco, que come comigo do prato, né? Olhou um pão e deu para ele. Ninguém entendeu direito. E Jesus falou para ele: eu sei o que você está fazendo, eu sei o que está acontecendo, tá? Então vai e faz. Vai e faz o que você tem que fazer. Só para dizer, eu sei, você não está me enganando não, mas precisa, então vamos deixar por esse minuto e que aconteça o que tiver que acontecer. Mas eu ressalto aqui a atitude do homem, um homem que andou com Jesus, um homem que viu aquelas coisas todas. Judas Iscariotes, dentre os 12, foi o que traiu, entregou o mestre. Teve outros daqueles momentos ali que estavam acontecendo essas coisas. Antes disso, antes desse quadro de estar indo para a crucificação, Maria Madalena e muitas mulheres olhando um pouco distante, antes disso, Pedro negou Jesus. Ele tentou reagir até com violência. Quer dizer, a violência dele maior foi no momento da prisão, defendendo Jesus. Ele catou uma espada, ele sabia o que ia acontecer. Jesus preparou, falou: vai acontecer umas coisas assim esquisitas e tal, complicadas. Pedro não entendeu bem, mas entendeu que estava complicado. Ele guardou uma espada. Na hora que Judas veio, beijou Jesus Cristo e traiu, entregou. Ele entendeu o que estava acontecendo. Os soldados deram voz de prisão para Jesus. Pedro sacou da espada, ele deu espadada para tudo quanto é lado. Arrancou a orelha do secretário do sumo sacerdote. Está lá registrado, o nome dele era Malco. Mas depois dessa violência, foi mostrada também, passada a noite, no fim da noite, quando, na terceira vez que Pedro negou Jesus, falaram: é você, Galileu? Você estava com ele? Não estava. Eu acho que eu estive lá. Aí por fim espremeram direitinho, a violência de Pedro veio à tona de novo. Ele gritou, ele xingou, ele negou, ele fez tudo que podia, num sintoma de violência verbal, gestual talvez, porque o Evangelho descreve que ele falou palavras pesadas, ele xingou, amaldiçoou, fez umas coisas lá. Pedro, um negador. Outros, passado um tempo, descreram de Jesus, não tiveram fé. Eu estou pensando aqui em Tomé. Depois da ressurreição, falaram: Tomé, Jesus apareceu aqui. Não acredito não. Aí a gente viu. A hora que ele aparecer de novo, vocês falam para ele, você me chama e me deixa enfiar o dedo no buraco da mão dele. Se eu fizer isso, eu acredito. Então era o grupo dos 12. Tinha outros discípulos, talvez um pouco mais longe, dos discípulos seguidores, mas eram discípulos, não sei como, mas eram gente que tinha se convertido, não conheceram Jesus. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Saem de Jerusalém e vão para Emaús depois da ressurreição, antes de Jesus ter. Naqueles dias Jesus ficou sumido, ele só aparecia, conversava, atravessava a parede e sumia de novo. Ele tinha que resolver uns problemas, por isso ele ficou, né? Atravessava a parede, entrava, resolvia e tal, soprava o Espírito sobre eles, falava os negócios, tal. Bora de novo. Jesus resolveu privilegiar os discípulos caminhando no caminho de Emaús, e eles andaram juntos, um bom trecho, mas não conheceram Jesus. Eu enfatizo aqui que nesse momento, os discípulos deram um jeito de se afastar. Talvez emocionalmente, eles podem ter lá, até parece Jesus, né? Você vai para lá, vamos junto e tal. Ou Jesus estava diferente mesmo, porque ele estava no seu corpo glorificado, então alguma coisa de diferente havia, não era o mesmo corpo, alguma coisa da aparência talvez, mas quem sabe ele passou por algum aperfeiçoamento, porque o corpo ressuscitado
era um pouco diferente. Ou eles olharam e não acreditaram, ah, mas pode ser Jesus Cristo e ele anda com a gente? Não pode ser, porque ele está morto. Bom, chegaram em casa, esses dois do caminho de Emaús, na hora de jantar. Fica com a gente, Jesus, está de noite. Né? Baseado nessa passagem, aquele hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, tal, poesia baseada nessa experiência. Quando estão à mesa, e Jesus então tem o privilégio de partir o pão para distribuir a mesa, o quadro se formou na cabeça deles, eles viram o modo como Jesus partia o pão, porque era o hábito de todo judeu fazer isso, e o modo como ele fazia, certamente como deu graças, é o mestre. Mas era tarde, foi embora. Privilégio deles. O que eu quero mostrar, meus irmãos, é que há um distanciamento, a coisa ficou complicada, eles estão todos esquisitos e estranhos, afastados de Jesus. Então, a gente olha de novo, e se a gente olhar João 19, 25, enquanto a gente vê tudo isso nos apóstolos, eles estavam mais longe ainda, quem estivesse perto, Pedro seguiu muito longe, estas não. Se a gente olha aqui, ela está mais perto, já crucificou, já resolveu. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Haja coragem. Então precisa de uma grande conversão, muita fé, uma fé muito clara, muito grande, mas muita coragem, e achar que estar junto do seu mestre e salvador vale a vida dela. Que jeito? Se tiver que entregar a vida dela para estar perto de Jesus, ela entrega. Isso que eu quero dizer. Então lá está Maria Madalena. Sabe aquela frase de Jesus? Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga. Ela assumiu a cruz dela, falou: se quiser me pôr na cruz aqui também, tudo bem, mas eu estarei aqui e daqui eu não saio. Então ela diferencia bastante dos discípulos e é um exemplo muito grande de fidelidade. Aqui, meus irmãos, a lição, fala assim: mas pastor, eu tenho que achar um jeito de pôr minha vida em risco? Não, só para pôr a vida em risco, não. A ideia não é essa. Mas se algum dia se desenhar ao seu redor, na sua vida, na sua cidade, no seu país, no seu mundo que você vive, se desenhar uma circunstância em que for colocada em xeque a sua fé, em que for questionada a sua fé como cristão, e for exigido que você volte atrás na sua fé, e se for ameaçada a sua vida, se você se recusar, abrir mão de sua fé, então você precisa estar pronto como Maria Madalena para entregar a vida, mas não abrir mão da fé. Prepare-se, esteja pronto. Mas é só com um relógio na cabeça? Às vezes existem circunstâncias ao nosso redor também que não são assim tão drásticas. As situações que debocham da gente, ou você vê um cristão sendo humilhado. Nos últimos anos é chique humilhar cristão, falar esses evangélicos têm que morrer, né? Tem autoridade nacional, gente com cargo eletivo, que disse isso. Então tem um ódio muito grande, falam tanto de crime de ódio, e falam de cristão, que os da direita, falei, mas os cristãos estão sofrendo, estão vendo e sentindo isso no tempo. Um bom tempo. Então, se acontecer, meu irmão, lembra de Maria Madalena, antes da ressurreição, porque nesse momento aqui o pessoal está correndo, só as mulheres estão garantindo a fé, só as mulheres estão garantindo o grupo ali, os homens estão longe, mas eu tomei aqui Maria Madalena porque é a que mais é repetida, o nome dela aparece mais. Então seja como ela, se precisar, e é literal isso, tá? Não é uma metáfora, não é uma
nem é uma possibilidade remota, não. É uma possibilidade muito real. No século XX, muitos cristãos entregaram sua vida por causa da sua fé. Lhes foi exigido que negassem o cristianismo, negassem a sua fé, e que se tornassem ateus, e não tivessem religião, mas começassem especialmente, primeiro, negue a Cristo. E eles disseram não, morreram, literalmente morreram. Mortes em grandes números, e isso aconteceu em países, numa região chamada, no Oriente, né, no leste europeu e no Oriente, onde havia uma influência muito grande do comunismo, Rússia, China, e aqueles países todos, né? 1917 em diante foi um tempo muito complicado, e ainda tem cristão morrendo, mas não é divulgado, ainda tem cristão morrendo por causa da sua fé. Então, faça como Maria Madalena, se precisar e você tiver que reafirmar sua fé, ou você não precisa sair gritando, eu sou crente, não vou voltar atrás. Vão te achar, eles acham, e vão pôr a arma na cabeça se for o caso, eu não sei como, ou ameaçar sua família. Esteja pronto, saiba que isso é possível, tem acontecido, e não é impossível de acontecer conosco. Não vai acontecer hoje, amanhã, no fim desse ano, eu acho que não, mas não é impossível. Então, se sua vida estiver em risco, nessa situação, esteja pronto. Fazer diferente é negar a fé e abandonar Jesus. É ruim. Então está lá Maria Madalena, junto à cruz. Mateus 27, 57. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Nath, vai para o próximo, que é 27:61. Ele requisita o corpo de Jesus, vai lá na política, requisita o corpo de Jesus, e é concedido, ele retira o corpo de Jesus, e as coisas estão acontecendo, final da crucificação, o quadro é esse. Achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Não sei se dá para a gente chegar a chamar ela de insistente demais. Não, ela só era fiel, e por isso a gente pode tomar ela como exemplo e dizer: nós precisamos desse nível de fidelidade. Nós precisamos desse nível de fidelidade. Nós precisamos dessa proximidade e pagar o preço que for preciso para estar junto de Jesus. O que significar isso hoje nos nossos dias, diferente dos dela, mas o significado é o mesmo. Então, esses são momentos cruciais, meus irmãos. E ao desenlace, Jesus morreu, foi sepultado. Em todos os momentos, estão crucificando, ela está longe. Jesus foi colocado na cruz, está resolvido, ela está no pé da cruz, ela está lá. Arimateia vem, tira o corpo de Jesus, leva para a sua sepultura e coloca o corpo de Jesus lá, está lá sentada de frente à sepultura. A fidelidade dela é inamovível. Então, isto é importante, isso é algo para nós que nos vale. Mas a história dela não terminou, porque a história de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, não terminou. O Evangelho mostra de novo Maria Madalena de madrugada no sepulcro, já foi sepultado, já passaram uns dias, ela guardou o sábado, o dia do descanso dela. Terminado o sábado, João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Meus irmãos, bons e fiéis discípulos são os que recebem as notícias primeiro, são os que ouvem a voz do Senhor primeiro. Quem busca de madrugada cedo me acha, diz o Senhor, né? Quem busca cedo, acha.
uma expressão da Bíblia. Então está lá, ela não desistiu ainda, havia uma necessidade, ela tinha um objetivo a fazer. Depois, eu só para mostrar que ela está perto, ela não está longe. Não foi Pedro, não foi João, não foram eles que tiveram interesse. A fé desses meninos titubeou um pouco, a dela não. O Evangelho mostra Maria Madalena encontrando Jesus ressuscitado. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Não era outra, não tem dúvida. É nome, sobrenome e a circunstância que ela conheceu Jesus Cristo. Meus irmãos, essa proximidade, essa sequência, essa resistência, essa fé que não recua, essa fé que não titubeia, essa fé que arrisca se precisar, essa fé que põe a vida a prêmio, se for o caso, é a que nós deveríamos ter. Aqui ela é mostrada literalmente pela posição onde ela está, pelo movimento dela, como ela acompanha Jesus, como ela está perto, do lado ao pé, e como ela não desiste, como ela segue. Isso para nós é o não desistir, isso para nós é o perseverar. A lição para nós é o perseverar. E meus irmãos, coube a ela, a Madalena, ver dentro do túmulo de Jesus 2 anjos, no registro de Lucas, no registro de Lucas, e ouvir o que eles tinham para falar. Lucas 24, 4. Aconteceu que perplexas, não era só ela, tinha mais. A esse respeito apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, homens com roupas brilhantes, brancas demais e que brilham demais, são anjos. E esses anjos conversaram com ela, coube a ela ouvir. No relato de Lucas está ali. No outro evangelho explica que na chegada dela, ela já, quando viu a porta do túmulo caída, aberta, um anjo também falou com ela. Aqui é descrito que 2. Então, meus irmãos, nós precisamos de uma fé como essa. Fé, uma ligação espiritual que te coloca em contato com Deus, traz a vida dele a você, leva a tua adoração a ele. Ligação, como se fosse um fio. Para isso acontecer, o nome de Jesus, mas a ligação é sua. Fidelidade é você cuidar para manter essa fé. Fidelidade são as ações com que você mantém essa linha em ordem, e usando, para não enferrujar, e usando para não ser cortada. Quando você vai usar de novo, não tem mais ligação, não, se esvaiu. Fidelidade é o que você faz para manter a fé. Então essa moça terá encontrado Jesus e andado com ele pelo menos 3 anos. De alguma maneira não podia. Então, da maneira como nós podemos hoje, precisamos andar todos os dias da nossa vida com o Senhor. Então, ter esta fé, que é uma ligação forte, e a fidelidade, a manutenção, continuar nessa fé, e na mesma intensidade, cuidar para manter, como ela teve. Ela não voltou atrás em nenhum momento. É de uma coragem, mas é uma coragem escorada na fé. E não é a coragem que diz, vai que você vence. Não, é a coragem, vai que acontecer, aconteceu. Vai se morrer, morreu. Mas se eu estarei onde eu devo estar. Para ela era isso, ela deveria estar ali. Sei lá, por providência de Deus, para que ficasse esse evangelho escrito com o nome dela, repetido várias vezes, indubitavelmente, é essa mesma pessoa, para que nós pudéssemos olhar. Como Jesus diz, a mulher foi lá ungir os pés dele, vai ficar para a memória, que essa mulher fez isso comigo. Não se sabe o nome dela, mas fica para a memória. E aqui nós temos a memória desta honrada cristã, dessa honrada seguidora do Senhor Jesus Cristo. Então, esta moça,
é testemunha de tudo que aconteceu a Jesus. Mas ela se tornou testemunha da ressurreição. Pois o Evangelho mostra Maria Madalena proclamando que ela viu o túmulo vazio. Depois ela viu o próprio Senhor, que ela escutou os anjos conversando. João 20, verso 18. O que ela viu e ouviu, ela vai contar. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E ela contou o que era, o que ele ouviu. Então, meus irmãos, eu enfatizo aqui: o discípulo fiel, que busca, recebe logo. Ela recebeu, ela viu, ela escutou, e coube a ela ser a mensageira. E isto aqui, meus irmãos, é um exemplo de evangelização. Por quê? Ela proclamou uma notícia muito importante a respeito de Jesus. Uma informação muito importante. Mas, pastor, o que tem a ver notícia importante com evangelho? O senhor não exagerou, não? Está muito midiático hoje. Não, meus irmãos. A palavra evangelho era usada na antiguidade como as notícias, as comunicações que eram feitas. Notícia, evangelho é notícia, a palavra evangelho é notícia. Às vezes eram as notificações formais das autoridades romanas, era o evangelho. Depois, os cristãos, Cristo assumiu essa proclamação de uma boa notícia, de uma novidade, uma informação nova. A ideia é essa, né? A boa notícia, o furo de notícia é o quê? É uma coisa que ninguém sabe ainda, né? A novidade. Por isso, as notícias às vezes são chamadas de novas, em várias línguas. Em inglês, por exemplo, novas news. E ela se tornou a proclamadora. Viu o Senhor e ouviu. E agora ela conta. Então, para nós também, o grande exemplo, a aplicação para nós, já adiantando, né, um pouco o assunto, é que aqui está o padrão, o modelo da evangelização. Ela já era seguidora de Jesus, desde o dia de sua conversão e da sua libertação. Mas ali ela só tinha espaço para servir, estar perto. No momento da prisão, a proximidade talvez fosse para honrar o seu mestre. Significava o não desamparo humano, até emocional, do mestre. Porque Jesus sofreu privações emocionais, ele reclamou tanto que ele estava sofrendo, e a crise de pânico, a maior do universo, ele diz, né, eu estou angustiado até a morte. Ele falou, a angústia, o sofrimento emocional, e o peso do pecado de todo mundo caiu sobre mim agora. O peso e o sofrimento emocional que isso causa está por um fio para me ceifar a vida. Mas era emocional. E aí os discípulos fogem. Maria não. As mulheres não. Então honra ao mestre essa proximidade dela, que não dissesse nada, mas estava ali olhando a cruz, caminhando para a cruz, e depois já morreu. Honra o mestre. Ele já venceu o prazo do descanso sabático. Ela vai honrar o mestre sepultado. E agora ela conta, porque ela pode prestar um outro serviço agora. Foi ela que viu, ela e as outras mulheres que viram. Então ela pode contar. A fé ela já tinha desde o dia da conversão. Agora ela conta as novidades.
E meus irmãos, evangelizarem não é nada mais do que contar a novidade. Jesus é o Salvador, mas e daí? É o que me salvou, eu tenho a salvação. Eu tenho, porque eu tenho uma religião. Eu tenho dentro de mim, da minha alma, a novidade, a vida de Cristo veio em mim, me transformou e aconteceu todas essas coisas. Agora, tem que ser verdade, não pode ser hipócrita, viu? Senão o evangelista, o evangelizado vai lá e vai, esse Jesus teu aí, ele é esquisito, viu? Isso você fazia, continua fazendo. Isso de ruim fez, você não fazia, passou a fazer. Então, eu não quero ser Jesus não, viu? Então, tome cuidado para evangelizar. Porque quando você vai evangelizar, você não leva a tua igreja. Você leva o Cristo que te salvou. O Cristo que salvou a Dona Maria Madalena. E esse Cristo, ela evangeliza primeiro os apóstolos. Eu vi e ouvi. E ele me contou isso. E deu tais e tais instruções. É para vocês irem, fazer isso, fazer aquilo outro. Havia várias instruções que ela deu para ele. Então ela é evangelista, né? Informal. Todo mundo precisa evangelizar, precisa contar o que Jesus fez para você. Esta é a novidade, é uma notificação sua. Eu tenho uma novidade, fui transformado por Jesus. E aí a história da tua vida, a foto da tua vida tem que ser adequada, né? Tem que conferir. E você conta para a pessoa. E à medida que ela crê, essas coisas se repetem para ela também. Dona Maria foi a primeira evangelista, ela teve que evangelizar Pedro, Tiago, João, a turminha toda lá. Por quê? Porque eles não estavam lá, ela que estava, então coube a ela. Então, meus irmãos, nós precisamos usar, receber e repetir este exemplo, porque essa foi uma grande discípula. Onde ela está, ela tem uma utilidade, onde ela está, ela tem um valor, ela acrescenta o valor dela ali. Fechando então, agora para concluir, repassando um pouquinho da história que eu ressaltei para os irmãos, dos relatos de Maria Madalena. Uma mulher perturbada por 7 espíritos e tudo que isso lhe causasse, conheceu Cristo e foi libertada por Ele. Compreendeu a necessidade, sentiu a necessidade de estar perto daquele que a salvou. Havia uma fé que a ligava. Ela entendeu, sentiu a necessidade de estar perto. Ela passou a seguir, ela se tornou uma crente para ela seguir. Na nossa maneira, precisamos seguir também. Seguiu até o fim. Começar bem e terminar mal não vale nada para nós. Para Deus, valeu nada. Ela começou bem e terminou melhor. Você precisa começar a sua carreira cristã bem, seguir ótimo e terminar excelente. Porque foi assim com ela. Ela esteve próxima de Jesus em todos os momentos.